Olá, olá, meus amigos. Que bom estudar. E essa obra, então, maravilhosa, nos domínios da mediunidade, eu sempre peço ajuda para um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, me auxiliar. E hoje eu estou aqui com a Lilian. Tudo bom, Lilian? Tudo bem, Lázaro. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Que legal, É um Lilian. prazer estar aqui. Que bom, muito bom. Eu agradeço demais e o nosso projeto de hoje realmente é aprender um pouquinho mais com essa obra, no capítulo 15, tá bom? Então, Certo. então vamos fazer assim. Eu vou compartilhar os slides com o texto do capítulo 15 da obra Nos Domínios da Mediunidade. A Lília vai fazendo a leitura e nós vamos parando, Lília, sempre que tiver uma dúvida, sempre que tiver algo a ser esclarecido, ou eu ou você solicitamos aí um break, uma parada na leitura, e a gente fala a respeito dessa dúvida ou de um esclarecimento que possamos fazer. Antes, porém, nós vamos, como toda reunião onde dois ou mais se encontram para um motivo nobre, fazer uma vibração. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, Ok. agradecer imensamente essa oportunidade de estudo, de nos conhecermos um pouquinho mais, de entendermos verdadeiramente o sentido dessa vida que aqui estamos, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre Jesus, nesse estudo de hoje. E os nossos amigos, nossos anjos guardiões, espíritos que estão acompanhando esse trabalho, essa tarefa que já estamos dando continuidade de há muito e que pretendemos dar continuidade para que tenhamos sempre, sempre um aprendizado a mais. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bom. Lília, só para te apresentar aí para os nossos amigos que já conhecem esse estudo, né? Fazem parte de um grupo que nós fizemos para estudar. Fala um pouquinho de você, como é você e o Espiritismo, onde você reside, que casa espírita frequenta, como que é essa história toda da Lídia. É meio longa, mas vou tentar resumir. Isso. Eu sou a Lília, moro em Guarulhos, em São Paulo. Nos conhecemos há alguns anos, né, Lázaro, através do grupo, que veio através da Rádio Boa Nova, e vários amigos veio. E até hoje nós temos esse grupo, que é um grupo maravilhoso, temos amizades assim, e é incomparável. E isso, ao longo dos anos, tem me ajudado muito, né? Nos estudos, em ter força de vontade de estudar. Todos os problemas que eu tive, assim como várias outras pessoas do grupo também tiveram, todos sempre ali para ajudar os irmãos, né? Seja quem for. E eu só tenho que agradecer pelo grupo, por você, pelos estudos, pelo espiritismo. Eu creio que se não fosse o espiritismo, sinceramente, eu não sei o que seria de mim. Que ótimo. Eu passei por um processo de depressão, né? Ainda faço um tratamento, mas graças ao espiritismo é algo assim que abriu a minha mente, né? E aos poucos eu tô melhorando, graças a Deus, e fortalecendo a minha fé, né? E um dia tenho fé em Deus que eu vou ter a cura
né? Todos os amigos que me acompanham, que eu sempre oro, sempre faço o evangelho em casa ou através do grupo, e eu vou me reerguendo, me melhorando aos poucos, né? Porque a depressão nada é nada menos do que a sua reforma íntima, né? É quando Deus pega e te sacode e fala, você tem que mudar. Então, aí foi quando eu realmente enxerguei quem eu era. Aí comecei a mudar. E é isso. Que Acho que é só bom, isso. que bom. Você frequenta alguma casa espírita? Qual que é o centro que você costuma ir quando é possível? Está aberto durante a pandemia? Está fechado? Eu, então, eu frequento O sinal da internet sempre traz umas falhas, mas nós estamos aqui com a Lília, já nos disse que é lá de Guarulhos, ela está vendo lá novamente, entrando novamente no link. Ótimo. Oi, Lázaro. Oi, voltou. Está me ouvindo, Lília? Caiu a conexão. Está ótimo, mas eu já estou te vendo e ouvindo Caiu a novamente. conexão. Como você está agora? Tá, eu não estou te vendo, mas Ah, não está? eu não estou te vendo. Peraí. Ah, agora sim. Sim, ótimo. Desculpa, gente. Tranquilo, tranquilo. Então, eu frequentava um grupo espírita aqui próximo mesmo, fica no bairro do Bom Sucesso, aqui em Guarulhos. Lá chama Lar Espírita Irmão André. E aí eu frequentei vários anos, cheguei a trabalhar na mesa mediúnica há um tempo. Depois, infelizmente, acabei me afastando por conta do trabalho. O meu trabalho era muito maçante, trabalhava em shopping direto, sábado e domingo, feriado, então eu não tinha muito tempo para o centro. E eu acabei parando de ir. Eu só ia mesmo em palestras, né? Não, acabei deixando o trabalho de lado. Acho que foi a pior coisa que eu fiz. Mas tudo tem seu tempo na vida, né? E hoje o centro continua fechado por conta da pandemia, porém só os trabalhadores da casa que vão, né? A mesa mediúnica continua, o tratamento espiritual continua, os passes, o trabalho com a sopa para a comunidade, eles continuam. Que Mas ótimo. eu, por enquanto, eu não estou indo por conta de estar fechado, mas eu pretendo voltar para casa e voltar a trabalhar também. Que ótimo, Lilian. E que bom saber que você já frequentou a reunião mediúnica. E dessa forma, o estudo nosso Já. é sobre mediunidade, né? Essa obra trata do tema mediunidade. Tão importante nós entendermos e sabermos um pouquinho mais de como que funciona, o que é a mediunidade e como que é a prática mediúnica dentro de uma casa espírita e também como que é a mediunidade na vida em geral. Nós estamos acompanhando, já vou até aqui dar uma introdução no assunto, né, do estudo de hoje. Essa obra, nós já estamos no capítulo 15 e temos, desde a introdução, cada capítulo gravado que está à disposição daqueles que estão chegando, por exemplo, hoje pela primeira vez, ouvindo esse nosso estudo, vai poder ter acesso a todos os capítulos já gravados à disposição num canal que está formatado para o estudo das obras do André Luiz no YouTube. Esse canal está no meu nome, Lázaro Carlos da Silva. Ficam todos convidados a frequentar o canal, deixar lá suas opiniões, deixar as dúvidas também, que nós estaremos procurando interagir com todos que possam participar. E aqui nós estamos dando continuidade no estudo. A Lília, eu acredito que já estudou os primeiros capítulos, pelo menos, né?
e já entendeu que existe uma equipe composta pelo orientador espiritual, que é o Aulus, pelo André Luiz e por um amigo dele, o Hilário. E eles participaram Sim. de um trabalho mediúnico numa casa espírita. Esse trabalho já encerrou, eles saíram da casa espírita, foram socorrer um espírito que estava adoentado, foi solicitado por um amigo dele, era o Libório, no capítulo anterior nós vimos, e agora eles já finalizaram essa assistência e estão se direcionando para uma nova casa espírita, onde eles estarão novamente dando sequência aqui na obra, falando para nós, explicando e acompanhando os trabalhos. Só que no caminho, onde eles estão indo para essa casa espírita, eles se depararam com um fato que está aqui relatado nesse texto que nós estaremos estudando hoje. Eu vou compartilhar na tela o texto, que está dividido em slide, para que a gente possa fazer a leitura e possamos, assim, todos nós, ir acompanhando o enredo, que é maravilhoso. Temos muito a aprender nessa noite, Olívia. Espero que você tenha aí bastantes reflexões aí, para que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos. Vou compartilhar aqui. Isso. Como está aí para você em termos de visibilidade? Tá ótimo. Está ótimo? Que maravilha. Isso é bom, porque Sim. nós podemos, Lília, a cada frase, a cada palavra, sem pressa, realmente tirar todas as dúvidas. O objetivo é estudar lentamente. O objetivo não é fazer a leitura do texto, é aprender com o texto, tá ok? Então, fica aí à disposição, você pode começar a leitura e eu vou andando com os slides conforme a gente for dessecando todas as informações que nós teremos nele. Ok. Então, começando, nós estamos estudando nos domínios da mediunidade, hoje capítulo 15, que fala sobre as forças viciadas, pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Isso mesmo. Nós lembrando que nós temos todos os capítulos gravados à disposição de todos aqueles que quiserem acompanhar esse estudo que nós estamos fazendo. E certamente estaremos dando sequência, não só nessa obra, mas em todas as obras da coleção do Espírito André Luiz. E estamos fazendo o estudo. Essa obra, nos domínios da mediunidade, se não me engano, é a 8ª obra da coleção, e nós já temos estudado todas as anteriores. Algumas por áudio, outras por vídeo. E daqui para frente, o nosso estudo sempre seguirá dessa forma, através de vídeo, compartilhamento do texto e observações, sempre com um amigo junto e estudando comigo. Então, vamos em frente aí. Vamos iniciar o texto. Forças viciadas, capítulo 15. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita, em companhia de Aulus, segundo o nosso plano de trabalho. Quando tivemos nossa atenção voltada para uma enorme gritaria, 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava
e proferia palavras rudes, protestando. Observem o nosso infeliz irmão, determinou o orientador. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemo-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual o povo estranho o absorvesse. Olha só, Lilian, que legal. Logo no primeiro slide, nós encontramos muitos pontos aqui que nós podemos abordar e tirar aí algum proveito, relacionando, inclusive, com a vida do cotidiano, com a nossa vida, em qualquer lugar que estejamos. No caso aqui, o Aulos, o André Luiz e o Hilário, eles estão a caminho, caminhando pela rua. Isso já é interessante, né? Os espíritos, eles circulam por aí, estão próximos de nós, entre nós, observando, né, tudo que acontece com a gente. Aqueles que têm interesse por nós vão estar ligados ali no que nós estamos fazendo, pensando, as nossas atitudes. Portanto, isso já é uma reflexão. É a troca de energia, né, Lázaro? Isso já é uma reflexão muito importante para que nós até tenhamos responsabilidades em tudo que nós fazemos. Por quê? Quando você está agindo, pensando ou fazendo algo, você sempre está ali criando essa energia que você falou, através do pensamento e das atitudes, e isso, ela vai formar uma onda que se expande a partir de nós. E a hora que ela se expande, ela cruza com outras ondas, provindas de um outro irmão, ou da natureza, ou de tudo que existe. Tudo é energia. E quando nessa propagação dessa energia, aquelas que são afins, que têm a mesma sintonia, o mesmo comprimento de ondas, elas acabam entrando ali, entrelaçando-se, e a partir daí que se dá a proximidade, por exemplo, de um espírito que sente atração pelo seu pensamento, pela forma que você age, pelas suas atitudes, que naturalmente você expandiu aí através da energia de manifestada por você. Então, com esse pensamento... Pelos seus vícios, né? Com esse pensamento, nós já começamos a refletir, né? Que maravilha, que ensinamento lindo é esse, onde nos traz, além da responsabilidade também, a esperança de que as nossas preces, por exemplo, elas chegam onde nós almejamos. E quando nós temos esse propósito de orar, esse propósito de vibrar amor, de vibrar bons sentimentos, automaticamente nós estamos levando toda essa energia até os mentores, até os espíritos superiores, e que vêm nos socorrer. Então, ao mesmo tempo que você pode se vincular de acordo com o seu desejo, tanto aqueles que ainda estão sofrendo muito, mas como aqueles também que são os trabalhadores que protegem a humanidade. É muito bom a gente saber disso. Você também, na sua mente, trabalha assim. Isso é maravilhoso, porque, sim, isso é maravilhoso saber que você tem seus mentores, pessoas ali que estão sempre para te proteger, anjo da guarda, como dizem outras doutrinas, o protetor, e assim vai. E todos ali lutando por nós, né? Mas tudo depende de nós também. Sim, Né? Então, é um exército, né? Nesse caso aí desse rapaz, pelo que eu vejo, ele tem o vício, né, da bebida, e ele estava
entrelaçado ali com irmãos desencarnados que também tiveram o mesmo vício e ficam próximo dele por conta da energia, de sugar suas forças quando ele bebe. Então, é bem complicado isso. Exatamente, mas o processo que está acontecendo é muito curioso. Aqui o André Luiz está nos relatando que esse espírito, ele está ali envolvendo completamente o encarnado. Ele está totalmente dominado. Agora, nessa dominação, na verdade, quem está dando ali o caminho deles é o vício, é a bebida, né? Porque tanto o espírito está envolvido, Sim. como o desencarnado, como o encarnado. Então, os dois estão movidos pela embriaguez que está acontecendo, ou seja, por vício. E dessa forma, a energia dos dois formaram ali realmente uma única coisa, né? Que só causa o mal, tanto para um quanto para o outro. E o André Luiz, e o Aulus e o Hilário estão observando aquela situação, como a gente também, no dia a dia, a gente observa as coisas que acontecem ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminho, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Temos diversas situações onde você percebe essa relação que existe entre o encarnado e o desencarnado. Às vezes a gente acompanha, por exemplo, Verdade. eu acompanho, por exemplo, o caso de uma filha que cuida de uma mãe que já tem uma idade bastante avançada, né? E essa mãe, ela, por conta de toda a contingência, de toda a forma com que a vida conduziu, ela é bastante materialista, né? E acaba, é uma excelente pessoa, mas os espíritos acabam aproveitando de toda a fragilidade deste ser, com uma idade avançada, e ela já fica totalmente dependente da filha, e a filha também, ao seu passo, fica ali envolvida, né, através da mediunidade, porque todos nós temos a sensibilidade mediúnica, né? Uns mais ostensivos, outros Sim. menos, e acaba sofrendo por causa daquela situação. Por isso que é tão importante que a gente se esclareça, que a gente estude, aprenda as possibilidades que existe através da mediunidade. A doutrina é esclarecedora, está aí à disposição de toda a humanidade, todo aquele que queira entender essa relação entre encarnados e desencarnados, busque as obras que a doutrina espírita tem aí à disposição da humanidade para poder se esclarecer. E aí nós podemos, sim, ter uma condição melhor de equilibrar a nossa existência. O fundamento desses aprendizados todo é esse Exatamente. equilíbrio, ok? Bom, Exatamente isso. então, vamos lá, entender direitinho. Então, nós já vimos que eles viram realmente esse irmão sendo levado por uma viatura, né? Uma viatura policial, de emergência, e agora eles não vão seguir esse acontecimento, mas vamos seguir ao texto para a gente ver o que acontece, porque aqui ele falou assim, ó, achava-se o pobre amigo embraçado como entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Imagine só a forma com que os espíritos abraçam aqueles que abriram a porta para a proximidade dele. Quando nós temos, fazemos com que a nossa mente permita esse contato com o espírito, ele tanto pode ser um espírito elevado, nos respeitar, manter
verdadeiramente, cumprir verdadeiramente a lei divina. Com esse respeito, ele vai só nos orientar e auxiliar quando nós solicitamos, ou nós podemos nos vincular a um espírito sofredor que não respeita as leis e acaba encontrando um campo aberto para que ele se vincule ali e tentando até subjugar o encarnado. Fica aqui esses Sim, ensinamentos. podendo até acabar com a vida da pessoa, né? Então, é uma Exatamente. coisa assim bem ampla e bem difícil, e que realmente ele pode mesmo, ele consegue, se a pessoa tiver com livre acesso ali, né? Ele consegue realmente envolver, absorver como um polvo mesmo. Muita demanda tem nesse aprendizado, né? Tanto tem, por exemplo, a questão dos projetos reencarnatórios de cada um, porque a pessoa também ela tem o seu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, para quem está no planeta de provas e expiação, ele tem a sua limitação, porque ele não pode, por exemplo, interferir no livre-arbítrio de uma outra pessoa, e aí existe uma proteção até certo ponto. Mas é um estudo muito profundo para que a gente possa ter todos os parâmetros para analisar cada situação. Porque existe plano A, plano Exatamente. B para cada um de nós. E é lógico, a lei da liberdade, ela existe. E às vezes, quando nós não a respeitamos, acontece isso que você falou. Nós permitimos que nós percamos uma grande oportunidade de seguir com o aprendizado da vida. E acabamos até nos suicidando. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto e passar para o slide seguinte. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, portanto, se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a invejosos apontamentos. Desculpa. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de um tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo, recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. Isso. Desculpa, que eu estou um pouco nervosa. Não, tranquilo. Então, já vimos aqui o que está acontecendo, né? Porque aquele rapaz, ele foi levado por um veículo e agora, como eles estão com tempo, o Aulus, o André e o Hilário, resolveram entrar lá naquela casa, né? Onde está tendo toda essa euforia, toda essa alegria que os frequentadores da casa estão promovendo. Agora fica aqui aquela pergunta, né? Aquela indagação, porque todos nós gostamos muito ligamos a felicidade nossa a momentos assim, onde nos reunimos com muitas pessoas e, via de regra, mas até os jovens, né? Frequentam muito baladas, frequentam festas, e até tivemos um grande problema aí social com a pandemia por conta de não poderem estar
nesses ambientes. E quanta contravenção houve, quanta dificuldade das pessoas em obedecer, em respeitar esse momento em que a humanidade está passando. E aqui nós vemos, e fica aí na nossa mente essa questão, né? O quanto é necessário que nós aprendamos sobre a felicidade. Porque para muitos a felicidade é só quando você está envolvido nessa euforia momentânea. Só mesmo quando, por exemplo, está envolvido com situações ou de vícios, ou então de euforia, e aí conduziu a sua vida De sem ter baladas, de festas, né? sem ter um parâmetro de olhar para si mesmo e de olhar para o próximo. Me parece, Lilian, Exatamente. um grande egoísmo de cada um que ali está. Pois você, por exemplo, às vezes você está ali esbanjando determinada situação, enquanto tem outros com tanto sofrimento, né? Precisando de um amparo. Esse é o grande dilema da humanidade. Como lidar com tanta miséria, com tanto sofrimento, e os poucos que conseguem ter ali um equilíbrio em todos os setores da sua vida, quer seja físico, quer seja mental, quer seja até financeiro, e não se preocuparem com essas situações. Mas isso é um outro caso. Nós estamos aqui lidando com a mediunidade, e a mediunidade tem tudo a ver com a Esse vida. caso da pandemia já é outra. Mas, assim, tem tudo relação também, né? Tudo envolve. Realmente é isso que você disse. É verdade. Né, sobre a pandemia. A gente não dava valor, né, às pequenas alegrias, estar com as pessoas que a gente ama, e a pandemia acabou forçando a isso, apesar de nem todos respeitarem. Né? Então, a gente vai seguindo. Aprendendo, a gente vai fazendo né? a nossa parte, né, Lázaro? Isso, é o aprendizado. Acho que nós estamos Aprendendo realmente aqui sempre. na vida. E que época interessante é essa que nós estamos vivendo, né? Eu até, fazendo todos os estudos que a gente costuma frequentar, essa época da transição planetária que nós estamos vivendo, realmente ela é equivalente ao que aconteceu naquela outra transição, né? Quando Jesus veio, passou aqui, reencarnou e deixou todos os seus ensinamentos, vivenciando ali uma transição planetária também, né? Que depois que Jesus passou, o mundo, a nossa Terra aqui, é outra a partir de lá. Ainda com tanta dificuldade que os seres, os espíritos que aqui estão, mantinham e mantêm ainda determinados atrasos. Mas hoje nós estamos novamente nesse período de transição. E quem está conosco aqui? O Mestre, Jesus, com todo o seu exército de trabalhadores, convidando a cada um de nós para segui-lo. Que coisa boa, hein, Lilian? Graças a Deus, né? Vamos Graças segui-lo. a Deus. Né? Então, aqui nós já vimos. Eles entraram lá na casa, e lá eles vão agora nos passar o que eles vão encontrar por lá. A relação da mediunidade, a relação das pessoas e aquele pensamento que nos veio acerca dos nossos momentos de nos sentirmos felizes, a partir de agora, com esse estudo e também com a vivência de uma pandemia, numa época maravilhosa que nós estamos vivendo, onde o aprendizado fica mais exigente para cada um de nós. Não dá mais para a gente não buscar aprender, entender, compreender a vida. Nós temos verdadeiramente isso ao nosso lado, na nossa família. Nós estamos aprendendo a respeitar
e outros dentro do próprio lar, coisa que às vezes nós ignorávamos. Achávamos que estávamos respeitando, mas existe um outro passo a ser tomado: enxergar o nosso próximo, coisa que a gente não enxergava. Nós não enxergávamos bem os idosos, não enxergávamos bem as crianças, estávamos muito envolvidos com o nosso eu. Agora nós estamos sendo chamados a olhar para o lado. Quem é o idoso que está do nosso lado? É o pai, é a mãe, é a avó? Quem é a criança que está do nosso lado? E os outros reinos? O reino animal, o reino vegetal, do qual nós dependemos. Como que nós estamos com relação a tudo isso numa época dessa que nós estamos vivendo ímpar de modificações? Mas é isso. Alguma colocação, Miriam? Isso é verdade. Então Não, isso é verdade, o que você disse. Antes da pandemia, né, eu já vinha tentando, né, evoluir aos pouquinhos, estudando, mas durante a pandemia foi mais forte mesmo. A gente aprender a lidar com aqueles de dentro de casa, a gente também se enxergar e ver os nossos defeitos e ver aonde que estávamos errando e não percebíamos. E as coisas vão se ajeitando aos poucos. Isso. Vamos descobrindo até em nós, né? Porque eu acho que nós também estamos nos conhecendo um pouquinho mais agora. Nós estamos enxergando dentro de nós receios que nós não pensávamos que tínhamos. Quantos de nós, Lilian, que estamos aí envolvidos com a doutrina espírita, simpatizantes da doutrina espírita, porque ser espírita mesmo é bem sério. Então, nós estamos nessa simpatia tentando ser um espírita, no termo verdadeiro ali Verdade. da expressão. E quantas imperfeições, né, ainda. Sim, Até sermos realmente um espírita, é muito estudo, viu, Lázaro? E vai muitas encarnações ainda. Mas vamos lá. A gente estudando um pouquinho hoje, já aprendemos mais alguma coisa, né? Porque também entendemos Com certeza. que nós somos imperfeitos e os mentores sabem disso. E outra, Jesus conta com a gente, com as nossas imperfeições, mas com aqueles que já têm um despertar de boa vontade, têm uma vontade de se corrigir, de modificar o ser imperfeito que é, aos pouquinhos. Não adianta buscar muito. Todos nós, Lívia, vivenciamos alguma situação na nossa vida. Eu tenho contado aqui ao longo dos capítulos que a gente vem estudando, falando com os amigos, eu tenho usado um caso que vem me acontecendo, e eu vou só agora te explicar um pouquinho para você, para os amigos que vão estar ouvindo pela primeira vez, mas também seguir um pouquinho mais, porque é uma história isso que está acontecendo. No convívio com os nossos irmãos, eu, por exemplo, eu vivo em condomínio, eu moro em apartamento. Alguns que, só por eu falar assim, já vai entender a história que eu vou colocar. Mas eu acolhi 2 cachorrinhas de rua e não tinha como colocar dentro do meu apartamento porque eu tenho uma gatinha, né? Então, se eu coloco, elas não iriam se entender bem, porque elas são de porte médio, a gatinha, e não ia dar certo isso. E eu peguei os cachorrinhos e coloquei na garagem do prédio. Olha a coisa que eu fiz. Não pode, né? Coloquei lá na garagem do prédio. Eu estou errado. Completamente errado. Imagine só o que não gerou essa minha atitude. Muita controvérsia. As reclamações dos condôminos, né? Reclamação. Só que essas cachorrinhas, ela convivia comigo, e eu trabalho na área da construção civil, elas conviviam comigo em uma obra, e a obra acabou. Aí a pandemia veio,
E eu não tinha para onde fazer, eu não tive coragem novamente de deixá-la, de abandoná-la. Já tinha morado a Tinha como frustração. abandonar, é. E eu nem para deixar com outra pessoa, eu não tive coragem, eu trouxe ela para o meu prédio. Bom, essa história toda, quem vem acompanhando o estudo já sabe mais ou menos. Mas daí o que aconteceu? O condomínio me multou. Deu uma multa para mim. Eu tinha que tirar as cachorrinhas daqui. Imaginei. Tinha que levar para algum lugar. Como o meu apartamento tem uma laje em cima, eu falei assim, eu vou ajeitar esse espaço que estava inadequado, vou colocar elas lá em cima. Pedi um prazo para o condomínio, né? Só que passou, a pandemia veio, passou um ano e meio, quase, né? Nós estamos de pandemia. E os custos das Não. coisas estavam muito Uhum. altos, e eu demorei muito embora, e elas começaram a conviver com as pessoas no prédio. Alguns gostam, outros não, até que eles me apertaram mesmo. E há cerca de umas 2 semanas, teve até uma assembleia no condomínio para falar do assunto, né? E eu fui convidado para a assembleia, Meu claro, Deus. e teve assembleia. O que as pessoas não sabem ainda é o que aconteceu nessa assembleia, que foi uma coisa assim incrível. Eles primeiro deram a palavra para mim, né? Bom, Lázaro, o que você tem a dizer a respeito de tudo isso que está acontecendo? Você, suas cachorrinhas e os condôminos. Não deu outra. Só que antes, Lilian, antes da reunião, eu fiz o que nós estamos aprendendo aqui. Pedi ajuda para os mentores, pedi ajuda para o meu espírito protetor, para o meu amigo espiritual. Falei assim, ó, porque muitos sentimentos passaram por mim. Sentimentos, por exemplo, de não aceitar esse tipo de imposição, como ter que mandar para a rua, ou então ter que tirar de qualquer jeito, por que não ter mais tempo para poder a gente resolver o assunto? Quanta revolta não gerou no homem velho que tem dentro do Lázaro, né? E eu, com tudo isso, eu falei assim, eu sozinho não vou dar conta de fazer uma reunião de condomínio e falar a respeito disso. Pedi ajuda, né? E ela veio, Lilian, através da mediunidade, através da intuição. E essa reunião era online, né? Quando eles deram a palavra para mim, a ajuda chegou e não teve jeito. Eu tive que pedir perdão para todo mundo. E pedi. E dentro de mim, tive uma força tão grande, uma paz tão grande, pelo fato de estar sendo ali envolvido por um sentimento maior, de espírito que realmente quer o bem de todos. E nesse pedido de perdão, de desculpa, todos. Eu estava olhando na tela, assim, que era uma reunião que tinha vários rostos, né? Muito próximo de mim ali, que eram os meus vizinhos. Sim. Eu percebi a surpresa deles. E eu também percebi a minha surpresa, porque eu também olhava, do mesmo jeito que nós estamos aqui, eu estou me vendo e estou vendo você. E até eu olhava para eu mesmo e via surpresa. E eu fiquei com tudo aquilo. Só que essa atitude gerou uma harmonia tão grande entre todos, e eles falaram assim para mim, porque até então eles tinham que tirar Maravilha. imediatamente, a multa estava aplicada, não tinha mais jeito, tinha que fazer o pagamento. Eu tinha feito um recurso, né, com a minha revolta, mas esse recurso ia ser anulado. Uhum. E aí eles falaram simplesmente para mim assim: quanto tempo você precisa para tirar ela daí? Aí eu ganhei mais tempo, né?
Tá vendo? Aí ganhei mais tempo. Aí eu falei assim, Tá olha, você vendo como que as coisas são? A gente é sempre amparado, né? muito, 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 desde que a gente procure olhar para o próximo, se colocar no lugar do próximo. E aí eles deram mais um prazo para que eu Sim, terminasse as providências que eu estou fazendo. Isso me deu um gás maior também e eu acelerei um pouquinho mais as minhas atitudes aqui na minha vida. Portanto, as coisas se harmonizaram, estão indo, todos estão harmonizados, até nos aproximamos um pouquinho mais uns dos outros, que estávamos meio distanciados, né? Então é isso. graças a Isso, Deus, hein? isso é a mediunidade, uma prova da utilidade da mediunidade quando nós nos envolvemos da forma correta. Quando nós nos envolvemos com espíritos Verdade. que realmente estão ali para poder auxiliar. E aqui nós Pra vamos ajudar, ver, é. só para encerrar esse assunto das cachorrinhas, E as duas cachorrinhas hoje são o mascote, são as mascotes do condomínio, né? já tem várias pessoas cuidando, não só eu, mas todos estão torcendo para que eu consiga terminar minhas Tá obras aqui vendo? para tirar elas de lá. Mas está tudo bom. Depois eu conto no próximo Vai capítulo conseguir. que elas já vão estar, como que elas vão estar também. Tá ok. Voltando aqui ao nosso texto, eles entraram. Vamos para o próximo slide para vermos a sequência dos atos. Vamos lá. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar, junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Nisso, encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apagam com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se posem aqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Essas informações que nós estamos aqui encontrando nessa parte do texto nos remete muito à questão da dependência química, né? Tudo que nós sabemos Sim, quando um irmão nosso, uma irmã nossa, e tem um envolvimento com a dependência química e acaba tendo esse tipo de envolvimento que está aqui. Espíritos também dependentes químicos, que, olha só, dependência química no plano espiritual. Imagina o comprometimento que a gente tem quando nós fazemos com que o nosso organismo, a nossa mente, se deixa viciar, o quanto que isso chega até na questão do corpo espiritual também, do perispírito, e a mente é a mesma. E a necessidade que esses espíritos têm, pelo seu vício, de estarem ali buscando pelo vi. vampirizar, buscando estar nesses ambientes aí. Por isso que é tão incrível a humanidade, o padrão que a humanidade tem de ainda cultivar hábitos que sabemos que são deletérios, que são degeneradores, que realmente compromete o ser e tudo isso ainda ser algo legal. Eu não estou nem dizendo, eu nem vou dizer aqui, porque não caberia, mas só citar o que me passou na mente, a questão da alimentação.
porque a alimentação realmente ela precisaria de ser revista do ponto de vista de todos. Mas vamos nos ater aqui na questão, por exemplo, do cigarro, do álcool, e que são drogas lícitas e que a humanidade ainda cultiva isso como algo que traz prazer, que traz alegria. O quanto que seria necessário essa revisão de pensamento. Ok? Sim, é verdade. Nós, Lília, trabalhamos na Casa Espírita com esse envolvimento, com essa auxílio às famílias que têm envolvimento com a dependência química. E, via de regra, chega lá, às vezes, uma mãe, como acontece nas penitenciárias, né? Como acontece nos abrigos de crianças, as mães chegam solicitando ajuda, aí ela é atendida fraternalmente, ela é ouvida para que ela possa ali encontrar uma porta, uma janela, para que ela possa deixar ali tudo o que está acontecendo com ela, aquele desespero, onde já tem às vezes um filho com envolvimento total com a dependência química, alguns já internados, ou então alguns que já desencarnaram por conta. E, via de regra, chega às vezes, como aconteceu ontem, na assistência que estávamos presencialmente na casa, uma família inteira foi movida até lá por conta de um dos meninos que está se enveredando pela questão da dependência química, e aquela família ali, de repente, se uniu, depois de grande sofrimento, num determinado período, e foi buscar ajuda. Essa ajuda, que no caso é uma assistência Graças a Deus, espiritual. né? Graças a Deus. E aí você precisa de abraçar esses Sim, irmãos com todo o carinho, com toda a fé, acreditar no propósito de que você está fazendo, para poder se unir com a espiritualidade maior e oferecer essa ajuda de alguma forma, a orientação. Então, é muito importante que nós, ao ler um texto desse daqui, enxerguemos o que está acontecendo em geral no nosso planeta, na nossa esfera, no nosso orbe. E graças a Deus, não só a doutrina espírita, mas temos trabalhadores envolvidos, principalmente nessa área, em todas as doutrinas, grupos de irmãos auxiliando, buscando orientar e buscando acolher. É muito importante. Isso, no meu caso, que a gente já está com esse envolvimento, verdade. por eu ser um codependente, né? Meu pai, que desencarnou há umas 3 semanas atrás, vivenciou uma dependência química, e nós sabemos o que aconteceu durante toda a vida dele, né? E o que gerou e o que desencadeou no final da sua reencarnação aqui. E os espíritos, quando desencarnam, voltam para a pátria espiritual com esse comprometimento que nós estamos vendo aqui, essa exposição que o Aldo está fazendo, e o André Luiz, mostrando um ambiente onde esses espíritos estão ali desesperados, coitados, buscando ali o vício que eles têm. Mas é isso. Alguma colocação? Fique à vontade. Se deixar, eu falo demais, viu, Lilian? É bom você falar também, porque aí nós interagimos. Ou podemos seguir? Eu estou como mera aprendiz hoje. Pode continuar. Não, mas nós estamos juntos, nós estamos juntos. Então, vamos ao slide 5. Vamos lá.
Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Hilário, disse o assistente bondoso. O que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções e os localizava na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma recebe da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesses senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares. Portanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Então, aqui... Se você me permitir... Pois não. Aqui a gente vê que exatamente é isso, né? Depois que a pessoa desencarna, ela teve alguns vícios, um vício ou vários vícios, né? Durante a sua vida terrena, quando ela desencarna, ela, na verdade, ela tá tão ligada naquele vício que ela acaba não querendo ver a luz, né? Ela sabe que pode, sabe que é ruim, mas o prazer ali de estar sentindo, de estar sugando, né, vampirizando alguém, acaba sendo maior, né? Então, eles temem a verdade e abominam. É isso mesmo, Lilian. Nós temos aqui vários pontos de vista, né? Um deles é exatamente esse que você está falando, a questão, como foi colocado no texto, a visão aqui falando, porque a pergunta foi na questão por que, né, que esses espíritos estão ali buscando esse envolvimento, né? E o texto deixaram bem claro essa questão, porque eles desencarnaram, mas continuam viciados, continuam com as mesmas questões. E um outro ponto de vista também é que aqui, quando os espíritos eles não estão aqui nesses ambientes, porque essas pessoas encarnadas elas não ficam nesse ambiente o tempo todo. Os espíritos que frequentam esses ambientes, eles ficam buscando os ambientes que vão trazer ali esse contexto que eles necessitam, tá? Mas durante um longo Eles estão tempo, sempre rondando, né? Eles não agora, ficam parados em um lugar. sim, durante um longo tempo, os encarnados não ficam nesses ambientes, ficam em outros, ficam no seu lar, no seu trabalho, ficam circulando, né? Se movimentando, indo de um lugar para outro. Mas todos eles, todos os encarnados, via de regra, eles passam um grande período dormindo. Vem o sol vai embora, vem a noite. Normalmente, na nossa vida aqui, existe esse compartilhamento. Vamos descansar para vivenciar um novo dia daqui a pouco. Só que quando o nosso corpo dorme, o que nós fazemos?
Nós saímos do corpo, Saímos do corpo. né? Vamos vagar por aí. Isso. E para onde que nós Exatamente. vamos? Tem gente que fala, eu não sonho. Na verdade, você sonha, você não lembra. Não lembra. E para Mas onde o que... nosso espírito vai vagar por aí. E Ele para onde que vai, nós vamos, né, Lilian? desculpa, Não. Para onde é que ele para onde é vai para que nós esse tipo de vamos? ambiente, né? Que é onde você está ligado, né? Sim. Isso Então, significa assim, tudo depende da sua vibração, né? isso mesmo. E tudo isso acontece porque existe, então, no plano espiritual também, ambientes iguais. Se não é, nesse caso da bebida e do álcool, do álcool e do cigarro, e de outras drogas que não são lícitas, elas são muito físicas aqui. Mas existem outras viciações, por exemplo, como Sim. a questão do sexo, que também é um vício quando ele é desregrado. E aí, essa questão já não fica só no âmbito material aqui. Existem regiões no plano espiritual totalmente comprometidas, espíritos totalmente envolvidos e comprometidos nessa área, por exemplo, sexual, e em outras áreas também de sofrimento. Mas eu vou aqui apenas deixar o relato. Tem uma obra do André Luiz que fala muito dessa questão da parte de sexo, é Sexo e Destino. Se eu não me engano, é a 12ª obra da coleção. Conta direitinho o envolvimento dos espíritos com a questão da viciação sexual e todo o comprometimento que o ser se deixa levar ao longo desse envolvimento, tá? Mas também tem uma outra obra que o médio é o Ranieri, que é também do espírito André Luiz, que chama O Sexo Além da Morte. É muito interessante. Eu não conhecia essa obra e ao longo desses nossos estudos eu acabei sendo direcionado para ela. Estou ouvindo, estou estudando essa obra e o direcionamento é esse: como que é o sexo lá na espiritualidade, como que tudo funciona. E que regiões existem no plano espiritual onde isso tudo é tratado. Em que fase o espírito, no seu desenvolvimento, pode. Um dos nossos. Das nossas questões é quando chegarmos no plano espiritual e tivermos esse envolvimento, nós vamos entender, por exemplo, quanto é pernicioso, quanto nós devemos ter cuidado e quanto nós devemos já começar a fazer o nosso tratamento a partir daqui. É muito importante que nós tenhamos essa consciência da necessidade que temos de estar, a partir de agora, nos responsabilizando pelo lado espiritual nosso e da humanidade inteira. Mas, Lilian, eu vou dizer uma coisa para você. Como o nosso vídeo... Essa obra eu não conheço, que você me falou, mas eu vou procurar para entender melhor, assim, aprofundar no assunto, que eu sou bem leiga mesmo sobre o assunto. O que eu sei que a troca de energia é muito grande durante o sexo eventual, que muitas pessoas fazem, vão para baladas, sai com a pessoa na primeira noite e acaba acontecendo, e as pessoas não têm ideia de quanto isso faz uma troca de energia tão grande. E quando você faz o sexo sem o sentimento, né? Sem ter o amor pela pessoa, pelo parceiro. Então, é uma coisa bem ampla mesmo. É uma força enorme que a natureza é uma coisa de Deus, tá?
O sexo é sagrado, é uma coisa de Deus. Mas desde que ele seja regrado, desde que ele tenha realmente o verdadeiro contexto de que ele traz. A energia é enorme, é uma das maiores forças que existe, mas faz parte do movimento da vida. Bonita, está acontecendo uma coisa aqui hoje que já aconteceu em diversos outros estudos dos outros capítulos. O nosso tempo, o nosso vídeo não pode ser tão longo, né? Então nós fazemos em torno de 60 e poucos minutos. Nós estamos no slide 5, ainda temos ainda 15 pela frente. Então o nosso estudo vai continuar numa outra oportunidade. Se você topar, semana que vem novamente, estaremos aqui. Lógico. Tá bom? Claro, claro que sim. Vamos pedir, paramos no 5, claro para a gente não se perder. Vamos pedir licença aos nossos irmãos que estão acompanhando e que possam seguir o próximo slide, que estaremos juntos novamente. Eu vou interromper o compartilhamento, voltar aqui com a Lília. Está tão bom a gente estudar, quanta coisa nós falamos, pensamos, fomos direcionados aqui ao entendimento, né, Lília? E é assim o nosso estudo. Em apenas 5 slides, né? 5 slides, 1h. Imagina a obra inteira. Mas o bom é assim mesmo. Eu vou pedir, Lília, para você fazer uma vibração final aí do nosso estudo de hoje, e aí nós encerramos, semana que vem a gente volta. Só um minuto. Desculpa, gente. Aqui tem muito barulho de moto esse horário. Tranquilo. Vamos lá, vamos começar. Fechamos nossos olhos, agradecemos a Deus, o Mestre Jesus, nosso governador planetário, que sempre nos ilumina, nos guia e nos mantém, tenta nos manter nos seus ensinamentos, né? Tenta não, ele fez e faz perfeitamente. Nós que vacilamos, caímos, levantamos, caímos de novo, levantamos, mas estamos aqui para aperfeiçoamento, para evolução, né? Esse mundo de provas e expiações, senão nós não estaríamos encarnados, se nós não precisássemos evoluir. E eu quero agradecer o estudo de hoje, ao Lázaro, a todos os amigos que estão vendo, que estejam no próximo, né? E quero pedir por todas as pessoas que estão precisando de boas vibrações, todos os encarnados que estão passando por problemas de saúde em casa, Covid, né, e várias outras doenças, não só o Covid, problemas psicológicos também, e que a gente consiga emanar essas vibrações de luz e de paz para essas pessoas, para esses irmãos que precisam tanto, assim como nós também. E graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.